Se eu sou um coordenador hoje de algum clube profissional, para mim seria obrigatório aí até os 12, 13 anos só jogar futsal. Se um jogador de campo que ele não jogou futsal for nota 8, se ele jogasse futsal antes, ele ia ser 9, 9,5. Que em clássico, em jogo difícil, você não pode perder os gols feitos, né? Em final, muito menos. E os 2 gols que eles acabaram perdendo eram gol feitos. Mas provavelmente eu vou tirar vocês do jogo durante o jogo. Ou por cansaço, ou porque vocês estão mal tecnicamente, que pode acontecer. Por algum motivo, é possível que eu tire vocês. Não me ergue o braço na frente da torcida. Se vocês não gostarem, a gente quebra o pau no vestiário. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola com o Adriano Hatman, Levir Coupe. Hoje o nosso jornalista convidado é o Lício Veloso, aqui da casa do Estúdio Bem Paraná, nosso parceiro nessa segunda temporada. E um convidado muito especial, multicampeão paranaense, ídolo por onde passou. O nome dele é Anderson Simas, mas mais conhecido como Tcheco. Tcheco, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Adriano, a todos, principalmente o Levir, pelo convite. De estar aqui, poder bater uma grande resenha, jogar a conversa fora. Mas é um prazer estar cercado de gente boa. Levir, seja muito bem-vindo ao seu programa, ao seu canal do YouTube. Convide a todos para acompanhar e dê sua boa-vinda ao nosso convidado. Eu não quero ser bem-vindo, bem-vindo tem que ser o Tcheco. Ele que é o nosso convidado. Nós somos o dono do programa. Eu gostei de Ele ver, que tem que ser bem-vindo. Isso aí, personalidade. Exato, e ele vem só se quiser também. Se você se sentir mal, pode pedir licença aí. Não, sentindo muito bem, Levir. É um prazer, né? O Lício hoje está muito feliz, porque além de ser um baita jornalista, entendedor de muito entendedor de futebol, é um torcedor gremista, então tá feliz com a presença do Tcheco, né, Lício? Começou no futsal, né, Tcheco? Tá bem, né, Tcheco? Começou no futsal do Pinheiros. Ainda não tinha fusão, né, entre Pinheiros e Colorado. Disputei acho que uns 2, 3 anos como Pinheiros, aí depois teve a fusão. Aí já ingressando nessa história do Paraná Clube, que infelizmente, né, chegou ao ponto que está aí, mas, enfim, falando ali do passado, foi uma grande infância que eu tive ali na Avenida Kennedy. Você sabe que tem uma foto circulando em redes sociais, agora recentemente tá você, o Marcelo Lipatim, o Batatinha, o Pedrinho. Temos a foto, a Luísa vai colocar aí, ó, é essa? Exatamente, isso aí foi lá em Londrina, na ABB de Londrina, e foi a final do estadual. O Ricardinho que está agachado aqui no meio, aqui entre o Pedrinho e o Batata, né? O Pedrinho, se ter uma ideia, era o titular, né? E aí em cima tá o Marcelo Patinho, eu no meio e o nosso goleirão, o Giovani. Nós fomos campeões em 88, se não me engano. E foi uma geração muito boa, né? Foi uma geração que, não só do Pinheiros, mas da cidade de Curitiba e do estado, né? Na cidade de Curitiba tinha o Alex, que jogava na BB, o Zé Elias. Ele veio morar por uns 2, 3 anos, jogava no Curitibano. E aí no estadual a gente encontrava o Belete, o Preto Casagrande. O Elber era um pouquinho mais velho, né, de Londrina, que depois foi pro Bayer. O Elber, se não me engano, acho que é 7-2, 7-3. Essa geração é 7-6, 7-7. Mas que deixou uma boa e uma linda história aí no futsal. O futsal continua sendo o principal meio pro futebol de campo, você acha? Com certeza. Para mim, se eu sou um coordenador hoje de algum clube profissional, para mim seria obrigatório aí até os 12, 13 anos, isso é uma discussão sobre a transição, mas só jogar futsal. Só futsal. Futsal a gente resume rapidinho, sim, algumas particularidades, né? A quadra é pequena, você pega muito mais na bola, você automaticamente vai errar muito mais, mas vai ser corrigido, automaticamente você vai começar a acertar mais também. Tem fundamentos de não só já no aquecimento, mas fundamentos técnicos mais refinados que no futebol de campo para essa idade. Você está toda hora trabalhando o que o futebol está exigindo hoje, transições ofensivas, defensivas, o teu cognitivo, enfim. Para mim é a maior faculdade que tem para o futebol de campo. Eu costumo dizer o seguinte: se um jogador de campo que ele não jogou futsal for nota 8, se ele jogasse futsal antes ele ia ser 9, 9,5. Como ele não jogou futsal, ele vai ficar na nota 8. E o jogador que sai do futsal, ele consegue atingir o seu ápice, porque o futsal com certeza ajudou muito mais ele. Entendi. E daí essa transição, daí você começou no campo no Paraná Clube, né? Jogou... Então, aí essa turma toda aí que você tá vendo aí, e mais alguns, os tempos são diferentes, né, de hoje, né? Hoje você já tem futebol de campo já sub-13, sub-12, né?
nessa ocasião aí, o futsal, com 17 anos, se não me engano, 16 para 17 anos, essa turma toda aí foi fazer um amistoso contra o futebol de campo, lá na Vila Olímpica. E aí a gente jogou contra o Perdigão, o Marcão, goleiro do Paraná Clube, que são os jogadores mais que se desenvolveram mais pro futebol profissional, né? Mas eles faziam parte do time do futebol de campo. E aí a gente chegou lá, só pra você ter uma ideia, Livir, a gente era tão inocente na época, chegamos com um tênis de futsal para jogar contra eles, né? E fizeram um coletivo contra nós. Aí nós ganhamos de 5-0 deles. Aí foi a famosa peneira, né? Que se fazia naquela época, só que era com a turma do futsal. Aí o treinador queria ficar com os 11. Mas daí já no segundo dia, tinha uns trabalhos físicos muito fortes. Aí uns 4, 5, vamos ser bem direto, né? Filho de papai já não queria ir mais, né? Do futsal, não queria ir mais pro futebol de campo. Aí os que ficaram eram aqueles que tinham um sonho, o desejo de ir mesmo, sabe, Adriano? Então daí, depois dessa peneira que a gente fez aí, desse coletivo, acabou ficando mais ou menos ali uns 7, 8 da nossa turma do futsal. E aí começou cada um a ingressar sua carreira no futebol de campo. Entendi. E ali você pegou do pentacampeonato, você participou de 2, né? 96 e 97. Então, em 96, né? Eu comecei até como titular. O Elcio levou o terceiro cartão para ir para a final contra o Coxa lá no Couto. E aí acabei entrando titular. E o Ricardinho fez o gol do título, né? A gente estava vindo ainda do futsal, de 93 mais ou menos para cá. Então, 96 já foi a nossa primeira final. Quantos anos tinha? 96, tava com 20 anos, 19 anos, uma coisa assim. Então foi a minha primeira final, jogando mesmo. No segundo título, eu fui um dos jogadores que mais joguei, porque eu saía do banco e sempre entrava, né? Naquela época podia só 3 substituições. O banco ia até 17, se não me engano, 16, 17, podia ficar no banco. E era mais difícil de entrar, só podia entrar 2, perdão. Só que eu era um tipo de um coringa. Então, geralmente estava no meio de campo, às vezes estava na lateral direita, às vezes meio avançado. Então, eu fui um dos jogadores que mais joguei. Na final, acabei ficando só no banco. E quem fez o gol da final, que foi na Vila Olímpica, contra a União Bandeirantes, foi o Caio Júnior e o Ricardinho fez o outro também. O Caio Júnior fez 2 e o Ricardinho fez 1, 3-0. Aí ali a gente acabou se consagrando, acho que foi o Penta ali. Pentacampeão. Ali foi o pentacampeonato, os tempos áureos do Paraná Clube. E o Levi foi o técnico do primeiro título do Penta, em 93. Abriu o caminho. O Levi abriu o caminho. Em 97 já era o Minerve, né? Isso, 97 era o professor Minerve. Agora, eu estava ouvindo agora a importância que tem, né, do futsal, que é uma coisa interessante, assim, porque para mim é o melhor caminho para um jogador de futebol. Né? Porque você aprende a fazer as coisas com rapidez, entende? Raciocínio. Com raciocínio e coletivamente. Não é só individual. Não. Você tem que se virar também, driblar. Então, te dá uma base muito sólida para você poder jogar futebol. Então, você pode ver. Quem jogou futebol tem essa vantagem. Dos brasileiros, né, Levi? A gente já fez um levantamento porque participamos já de algumas palestras do futsal. Acho que não pode ser só coincidência, né? Mas tem filmagens, tudo do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho, do Felipe, do Pedrinho, Alex, do Robinho. Pô, Alex, nem preciso nem dizer que é aqui da casa, né? Dirceu, Ricardinho. Então são jogadores assim que a gente tá lembrando aqui de supetão, né? Rivelino, Sócrates, Neymar. O próprio Diniz, enfim, Neymar veio do salão. Então é realmente uma escola que te dá um grau de categoria, uma base muito maior. O Tcheco, e aí depois você sai do Paraná, vai pro Malutron, né? Assim, no olhar frio, o Tcheco saiu de um dos 3 grandes da capital para ir para um clube menor, né? Clube que era da família, Malucelli, Itrubinho. Mas ali no Malutron você dá uma crescida na carreira. A impressão minha, você até muda de posição, você vai mais para frente, já começa a jogar com um meia mais avançado, começa a fazer gol. Acho que são coisas do futebol e da história que faz a gente, através das dificuldades, crescer um pouquinho mais, não só como atleta, mas acho que como ser humano. Né? Aí o Paraná acaba me dispensando, né? Não entendi aquela situação no momento. 98, né? 98, foi basicamente 99, né? Que eles me emprestaram, eu fui emprestado para a China, joguei um ano lá. Aí no retorno eles acabaram me dispensando. Aí aquela coisa, quando a fase não tá boa, né, Levi?
Você tá sem contrato, sem nada. Que visão futebolística. Você vai treinar nas praças, aí rouba teu carro, você fala, ah, meu Deus. Eu já tava indo trabalhar de mecânico com meu pai, aí surgiu o Malutron. Queria comprar 50% do meu Grande passe. seu Zezé. Isso. E aí compramos 50% do meu passe, isso foi no ano de 2000, e ali você fala, vou começar tudo de novo, vamos se dedicar ao máximo. Aí aquela coisa, né, o Malutron tinha o básico do básico para as pretensões profissionais, né? Um bom campo, tinha um vestiário que era satisfatório, roupa sempre limpinha, mas era a mesma da manhã, era a mesma da tarde. Enfim, essas dificuldades que nos faz tornar sempre, digo isso, né, mais responsável, entender um pouquinho melhor o cenário de futebol. E ali a gente fez um grupo muito bom, o seu Juarez, Malucelli e o Joel, e a gente foi campeão da Série C. E aí, sendo campeão da Série C, que era a Copa João Avelange, né? Era um módulo Era verde, o módulo amarelo, amarelo, azul. se não me engano, azul, é uma coisa assim. Aí você... Mas para ganhar não era fácil. não. É. Não. E aí você acaba sendo campeão e acaba chamando a atenção, né, de alguns... Foram pegar o Cruzeiro isso. nos mata-matas. Né? Aí o Adriano, olha só como é que é o futebol, né? Aí tem o outro ano, a gente ficou em quarto no estadual, né? Tiramos 3 da capital, era o famoso campeão do interior. E o Malutron não ia disputar a Série B, Lever, porque eles não tinham condição financeira, porque não era como é hoje que a CBF dá dinheiro, né? Tinha que desembolsar do bolso. E o Malutron não era esse o propósito deles, né? Era revelar jogadores para vender e aí ter um potencial financeiro. Como não ia disputar a Série B, e isso era no meio do ano, que os campeonatos brasileiros eram no meio do ano ainda, né? Era mata-mata ainda, né? Classificava sempre 8. Nós íamos fazer um amistoso contra o Coxa, Adriano, lá no CT. Eu falei, cara, eu vou dar a vida nesse amistoso aí, nem que eu tenha que vomitar depois do jogo, mas vou dar a vida nesse jogo aí. E aconteceu exatamente isso. Eu joguei uma partida muito boa, o treinador era um bom amigo, acabou o jogo, eu vomitei, deu uma semana, eles me chamaram para compor o elenco. Nessa composição de elenco, olha como é que é o futebol, Adriano. Você tem mais história do que Monteiro Lobato do futebol, né? Mas essa é só mais uma para incrementar aí. Aí a gente estava fazendo a nossa pré-temporada e fomos fazer um amistoso uma semana antes, fomos fazer um amistoso contra o Inter lá em Cascavel para iniciar o Campeonato Brasileiro, né? Só um amistoso. Aí empatou 3-3, eu entrei, faltavam uns 15 minutos para acabar o jogo. Aí, no meio da semana o Bonamigo vem, ele vem e fala assim: o Sérgio Manuel machucou, vai estar fora da estreia. Você faz o lado esquerdo? Nunca tinha feito, né, velho? Foi fácil. Minha especialidade. Claro Foi fácil sim. Falei, então eu vou começar com você. Falei, beleza, pode começar comigo. E fomos pro jogo contra o Vitória, lá no Couto Pereira. E geralmente os clubes que eu passei na minha carreira, eu batia pênalti, né? E ali, durante os treinos, o da Silva batia pênalti, treinava. Comecei a treinar também, pênalti pra nós contra o Vitória. E o da Silva só batia cruzado ali. Agora, o que eu vou falar aqui não é um pensamento da maldade, não, né? É uma convicção minha, sabe, Levi? Falei, esse cara vai errar, vou pegar o rebote e vou fazer o gol. Esse cara vai errar, eu vou pegar o rebote e fazer o gol. O que eu fiz? Eu imaginei que ele ia bater no canto que ele treinava direto, cruzado. Eu fiquei lá, uns 5 metros para trás da grande área, Adriano. Na hora que ele correu, eu corri também, ele bateu. O goleiro rebateu no pé dele, mas eu fui tão rápido que eu antecipei ele e fiz o gol. Você atravessou o da Silva. É bem legal essa história aí. Devir, nunca mais saí do time, porque o Sérgio Manuel demorou para voltar. Quando ele voltou, o Bonamigo teve que achar uma outra posição, ou remodelar o esquema tático, porque o Sérgio Manuel realmente era um titular absoluto. Mas eu consegui ali cavar uma posição dentro desse cenário que o futebol apresentou. Pois é, escute agora. É isso que eu digo. Cada um tem a sua história, né? É. Quem é que já ouviu uma história dessa? Quem é que já ouviu uma história dessa no futebol? Essa é inédita. Mas aconteceu. Tá? Por isso que eu digo, por isso que você precisa escrever um livro. É verdade. Claro, porque você vai se divertir também escrevendo e são verdades. É. Mas assim, quem é que imaginaria? Imagina uma situação dessa. Pensa bem o que aconteceu. O Tcheco E o Curitiba daí abriu minhas portas pro futebol nacional e internacional, né? Nesse período aí de Curitiba, bem nesse que você está falando aí, o Fernando Praz me mandou um áudio, né? Eu falei que ia gravar com você, né? Aí o Fernando Praz falou, não, então manda ele contar a história do Suede, que é Deus ao contrário, né? Você lembra dessa história com o Douglão no vestiário? Os caras, eu me lembro mais ou menos dessa história aí, mais o Fernando que lembra, porque o Douglas hoje ele é auxiliar do Ituano.
E, cara, os caras eram muito resenha, né? Eu me lembro mais ou menos dessas resenhas aí que o Fernando Praz tá falando aí. Então, para não deixar os ouvintes curiosos, eu vou lembrando e vamos junto. Então, daí diz que tinha um dos jogadores tinha um programa no computador que conversava com você. Só que você alimentava ele com perguntas para ele te dar a resposta. E aí um dos jogadores ligou pra família inteira do Douglão, né? E perguntou o nome do pai, o nome da mãe, o nome do avô, o que ele fazia quando era criança, o que ele gostava. E aí os caras levaram ele pra frente do notebook lá, né? E eles chamavam que era o programa do diabo, né? Porque é o contrário de Deus, né? Era suete. E aí tá lá o Douglão, né? E, e o programa sabe tudo. Daí diz que todos os jogadores na concentração, né? Daí diz que mandaram a primeira... Como é que é o nome do meu avô? Aí o computador já tinha programado, né? O computador dava o nome do avô dele. Começou a ficar assustado, né? Ficou branco. Ficou branco. Os caras faziam cada uma, cara. Aquele time lá não foi à toa que é uma pena também. Foi o último time que levou o Coxa Libertadores, né? É verdade. E fez um grande campeonato brasileiro também. Foi bicampeão 2002, 2003. Não, desculpa, 2003, 2004. Isso. E 2003 de forma invicta. Mas era uma turma muito boa. E tinha cada resenha, né? Às vezes a gente tá no grupo lá, cada um lembra uma resenha de vez em quando lá e a gente dá uma risadinha. É boa. E o Curitiba fez 141 jogos, 20 gols. Tem duas finais de Copa. Bom, depois você vai para a Arábia e tem duas finais de Copa do Brasil. Você participa de uma delas. Não, das duas, tá nas duas. Eu lembro das duas. São 140 jogos. 141 jogos. Profissional do Curitiba. Que legal. Um número considerável. Expressivo. Duas passagens. Expressivo. Eu não sou muito ligado a números assim, mas quando eu fico sabendo assim, é interessante saber. Né? Aí passa um filme, né? Passa um filme, E aqui o agradecimento aos helênicos, que sempre me alimentam com essas informações. O Tiago, e a final da Copa do Brasil lá em Barueri? Pô, o Curitiba, né, a torcida, eu tava lá como torcedor, a gente reclamou muito um pênalti em você, né? Um pênalti claríssimo ali, né? Ali já era o segundo ano que o Curitiba tentando ganhar a Copa do Brasil. Ali ficou um sentimento estranho ali, né? A questão dos gols fora foi muito infeliz pro Curitiba, agora não tem mais, né? Por exemplo, se fosse contra o Vasco, a gente poderia ter sido campeão até. O peso do gol fora. O pênalti ele é um fator predominante, talvez, para aquele resultado ter acontecido, não ter acontecido melhor para nós. Mas quando o torcedor me aborda e sempre comenta sobre esse fato, eu lembro eles que teve 2 gols que nós perdemos, que foi com o Júnior Urso e, se não me engano, com o falecido Gil, que eu cheguei no vestiário, foi uma das vezes que eu cheguei no vestiário descontrolado para quebrar no pau todo mundo, né? Lógico, em tom de cobrança, né? Porque na reza ficou aquele bate-papo, não, vamos reverter lá em Curitiba, E ali o meu sangue subiu muito, eu falei assim, vou falar uma coisa pra você. E eu tava pensando em parar já, né? Tanto é que eu parei logo depois do jogo da final, né? E eu queria deixar um aprendizado pra eles. Que em clássico, em jogo difícil, você não pode perder os gols feitos, né? Em final, muito menos. E os 2 gols que eles acabaram perdendo eram gol feitos. Então, em final, você não pode perder aquelas chances ali. E eu acho que esse tipo de lance, eu acho que foram o que mais fez falta para nós, literalmente, né? O pênalti ele acaba tendo um peso agora por causa do resultado final. Mas uns gols ali que a gente deixou de fazer e tava 0-0 o jogo, você faz 1-0, a questão do gol fora, traz pro Couto Pereira, que daí, naquele dia, não nos favoreceu em nada, choveu o dia todo, uma tempestade, aí para você jogar o campo, para quem tem que buscar o resultado, é um fator que é dificultador também, campo pesado, e você tinha um time técnico, né? Tanto é que a gente tinha metido 6 no Palmeiras em menos de 6 meses, e aí, enfim. Mas o pênalti foi um dos fatores aí que todo mundo lembra, mas eu sempre comento desses 2 gols que a gente não acabou fazendo e que infelizmente em final acaba fazendo muita diferença. Mas final de 2012 lá, que foi contra o Palmeiras, doeu mais do que a de 2011 contra o Vasco? Para mim doeu porque o time do Palmeiras ele acabou caindo no Campeonato Brasileiro. Sim. E o que eu quero dizer com isso? Que o time do Palmeiras não era um time
tão Não forte era um time quanto do bom, Vasco. né? Não era um time bom. É, exatamente. Você quis dizer, Só mas que é nos isso. mata-mata, é lógico que sempre prevalece, dá essa chance para os times que tem menos condição, vamos dizer assim. E o nosso time era um time mais ajustado do que o do Palmeiras, então me doeu muito mais por causa disso. E também, se a gente fosse campeão, o Curitiba ia para Libertadores e um pouquinho mais minha rede também, né? Pelo menos mais um ano lá. Ô, Tcheco, mas você era brabo assim, não só em dia de jogo, né? Tem um amigo teu aí, o Sidney Lobinho, me mandou um vídeo aí contando uma história do treino aí. O Sidney que é auxiliar técnico do Mano Menezes. Vamos ver. Fala, Adriano, tudo jóia? Levir, forte abraço a vocês, que é Sidney Lobo. Contar uma historinha rapidinho do convidado de vocês, que é o Tcheco, meu amigo, jogamos juntos no Paraná Clube, grandes momentos, né, Tcheco? Depois virei auxiliar do Mano Menezes e conseguimos aí, voltamos a trabalhar novamente, mas daí como treinador do Tcheco no Grêmio e no Corinthians. Uma pequena historinha rapidinho do Tcheco, e pra vocês conhecerem um pouquinho, o Tcheco sempre foi chato, mas chato, daquele jogador chato, que queria ganhar tudo, brigava por tudo, qualquer bola saiu isso aqui, já reclamava, mas eu tinha uma característica, as pessoas me respeitavam, sempre me respeitaram, eu como treinador, né, ser colega de profissão, jogar e depois como treinador. Enfim, como o Tcheco é muito chato, eu optava os rachões. O Mano falou, não, Cid, você controla bem, então eu optava os rachões. E teve um rachão que o Tcheco não parava de falar. Mas xingava e tudo estava errado, enfim. Vou resumir. Eu acabei o treino com 10 minutos e todos foram fazer técnica. E aí começaram a resmungar, os outros falaram, pô, vamos pagar por causa do Tcheco. Tá? Não, vamos fazer o treino. Tá muito chato, eu não vou terminar o treino. Assumi e pronto. Beleza, ganhamos o jogo, né? Não sei contra quem era. Passou a semana, véspera de jogo. Vamos fazer um rachão? Vamos fazer o rachão. Aí tá todo mundo lá, trocando, dando colete, enfim. Na hora que acaba de dar os coletes, quem me chega? O Tcheco, do vestiário. Ele vem com os esparadrapo na boca. Agora eu não vou abrir a boca mais. Isso foi muito engraçado, cara. Na hora ali ninguém aguentou, cara. E ele jogou o rachão, esparadrapo na boca. Eu achei sensacional, eu conto sempre isso aonde eu vou. Forte abraço, amigos. Prazer em gravar esse vídeo. O Cid é um grande amigo, né, cara? Eu tive o prazer de jogar com ele quando o Elcio levou o terceiro amarelo. Joguei junto com ele no meio de campo. Depois eu fui jogador dele, né? Como ele falou, de auxiliar do Mano. E aconteceu isso aí. Eu com os Paradapos, tem até o pessoal da Zero Hora não entendeu nada. E aí tirou foto, a Grupo Sport fez a gravação, ninguém entendia nada. E era por causa dessa situação aí. Falei, cara, a gente não consegue entender o ponto que acaba atrapalhando. Falei, deixa eu pôr os Paradapos lá. Pois é, Adriano, você vê? Agora nós conversando aqui, né? Pessoa tão simpática assim, né? Tranquila. Um rosto, Quando jogava, ele era um cara chato. legal, tão dócil assim, estamos conversando. Agora, olha o que acontece. Teve uma bem rapidinho, Adriano. Seja técnico dele. Seja Teve uma técnico que o Mano pegou e ia fazer um treino fechado, por enquanto, né? No início do trabalho. E ele só queria abrir. O Mano? O Mano. Ele só ia abrir a metade do trabalho pra confundir a empresa, mas ele ia trocar os atletas, sabe? E aí, beleza. Quando ele resolveu abrir o treino, o Mano parou o trabalho e falou o seguinte: era um trabalho de 3 equipes, tinha que passar a bola pelos cones lá e tal. O Mano pegou e falou assim: ó, muita gente tá reclamando aí do Sidney, que tava apitando. O primeiro que reclamar vai sair do trabalho. E eu não tinha falado nada até agora. Aí, só que quando ele foi soltar a bola era do meu time. E nisso a empresa estava entrando. Quando o Sidney soltou a bola pro time adversário, eu falei: ô Sidney, pô, a bola era nossa. Mano, pode sair do trabalho. Eu falei, não, cara. Eu falei, mas você foi a primeira, mano, pode sair. E aí a empresa tava entrando o Levi. Aí eu falei, cara, não posso sair por baixo, né? Aí eles vindo pra cá e eu indo pra lá, ó. Quando chegaram perto, comecei a mancar, né? Eu senti uma dorzinha aqui. Pra valorizar a saída. Deixa eu sair, que senão os caras vão me cutucar a semana toda porque eu fui tirado do treino. O Levi disse que esses dias o Tcheco foi jogar uma bola na tua chácara lá, você estava assistindo o jogo? Foi recentemente, né? Agora você tá falando. Uma peladinha lá. Pois é. E daí, Tcheco? Mas olha, Mas eu achei tão engraçado que pior que é verdade, cara. lembra daquele quem te viu, quem te vê? O pessoal jogando lá, daqui a pouco um pisa na bola e chuta pra lá, pra cima do alambrado lá. Daí o Livre tava lá fora. Falei, esse que fica me xingando lá atrás do banco de reserva lá. Falei, pior que é esse mesmo. Como é engraçado, né? Porque
no Brasil é uma coisa engraçada. O futebol tem um valor diferente das outras coisas. Né? Você se compara, pode ver, ó, você se compara com as pessoas, todas que trabalham com futebol, todas que gostam de futebol, acham que tem o mesmo direito. Sabe assim? Acham que tem o mesmo conhecimento. Sabe quem está mal, quem está ruim, quem tem que sair, quem tem que tirar, quem tem que sair, o técnico, trocar o... Sabe, todo mundo sabe. Pode ver o torcedor de futebol. Normalmente ele fala com uma convicção que você põe uma coisa... Mas é o fanatismo pelo clube que faz isso. Sim. Né? O cara torce, ele não quer perder. E ele te vê sempre na TV ou em reportagem, ele se sente íntimo seu também, né, Levi? Pronto. Agora, quando você vai começar a fazer os treinamentos para depois dos treinamentos virarem os jogos e daí as vitórias, a história é completamente diferente. Vai para dominar uma bola no peito, para bater a bola na... Sabe? Olha, é outra coisa. E não é uma educação como 2 e 2 são 4. Não é como aprender na escola. Tá? Você aprende na escola, não esquece mais. Agora, no futebol, a cada jogo é uma situação diferente. Um escorrega, outro bate. Sabe? Não tem não é uma repetição. Não tem uma receita. Matemática. Né? É uma coisa que a gente está sempre aprendendo. Assim. Por isso que é interessante. Vamos viajar um pouco, vamos lá pro mundo árabe. Hoje, inclusive, estou com essa camisa aqui do Al Ittihad que eu ganhei de presente do Tcheco nos anos 2000. Da moda lá agora. E agora o país tá na moda, né? Todo mundo indo jogar lá, né, Tcheco? Você foi um dos desbravadores do mundo árabe. Pode ser um deles, assim, com certeza. Mas realmente o mundo do futebol tá voltado para lá pelos valores, né, astronômicos que os atletas estão recebendo lá. É lógico que isso não torna a liga forte, porque é um coletivo ainda que faz a diferença, mas certamente a curto espaço aí está chamando muita atenção do futebol. Mas os times estão levando jogadores caros e o restante do elenco? O elenco local? Como é que estão montando esses times? Até ontem uma TV de lá acabou fazendo uma entrevista comigo e perguntou a maior diferença quando eu estive lá para agora, né? Eu estive lá em 2003, 2004, 2005. Consegui ser 2 vezes campeão da Ásia, Levi. Você que trabalhou muito tempo no Japão. É muito difícil. É muito difícil. Foi seguido, então foi um... Feito inédito, né? Geração, dois campeonatos seguidos. Foi o primeiro clube árabe a jogar o Mundial de Clubes, né? Jogamos contra São Paulo, então foi uma geração Fizeram mais muito gols marcado lá pelo clube. Pelo clube da Arábia Saudita. Então eles têm muito respeito, muito carinho. Enfim, e o que eu disse que as maiores diferenças do meu tempo para agora, né? Primeiro podia só 3 estrangeiros jogar. Hoje pode 8. Então, como só podia 3, o meu primeiro treinador lá, Lever, foi o Candinho, o auxiliar técnico era o Coronel Pimenta e o preparador físico era o Medina. Eu tive muita sorte de pegar eles, né? E então geralmente a comissão se formava com 3 no máximo, né? Hoje não. Hoje pode 8 estrangeiros, então os árbitros são muito mais profissionais porque eles têm que seguir essa linha. No meu tempo era só 3, então, por exemplo, o Medina colocava musculação, eles não iam no período da tarde, né? Por mais que era numa academia fechado com ar-condicionado, eles não iam. Hoje eles têm que ir. Hoje foi criado pelos clubes todos, protocolos, porque se vem desde aquele tempo já com isso. Hoje a comissão técnica tem treinador, preparador físico, auxiliar técnico, já tem fisioterapeuta, tem fisiologia, tem análise. Então se tornou literalmente profissional, né? Hoje não tem, como no meu tempo lá, 2, 3 atletas tinham 2 profissões, que era ser jogador e trabalhava em outra. Outros que tinham muito dinheiro só queriam passear lá jogando futebol. Então se mudou muito essa questão, né? E tem jogadores árabes bons. Eu acho que, assim como o Japão, desde o tempo que o Levi desbravou lá, que o Zico foi para fazer, entre aspas, o que o Cristiano Ronaldo quer fazer agora, eu só acho que a Arábia Saudita está um pouquinho mais avançada do que o Cristiano Ronaldo está fazendo agora e do que o Zico fez. Mas as coisas assim, os jogadores árabes, que eu quero dizer, tem bons jogadores árabes, tem centro de treinamentos excelente para poder desenvolver todo o trabalho que eles querem fazer, e acho que eles querem dar um upgrade no país também, como eu estava falando em off com vocês aqui, para mostrar para o mundo que o país quer
se abrir também para o turismo. Já tem a Fórmula 1, agora vai ter um MMA lá, né, da UFC, se não me engano. Enfim, as mulheres já têm vida totalmente liberada para dirigir, para poder ir no estádio, para poder trabalhar. E o esporte é uma grande ferramenta para mostrar isso, né? Mas com certeza se mudou muito do meu tempo para cá, justamente por causa dos estrangeiros, números estrangeiros, que são 8, e as comissões técnicas estão levando todos os profissionais, e isso com certeza profissionaliza muito mais. É o que a gente vê a Arábia Saudita indo no caminho do que foi o Emirados Árabes e mais tarde o Catar, né? Exatamente. O caminho Se e a ideia abrindo, é essa aí. né? O Tcheco, mas tem uma história da tua primeira final, que vocês perderam o jogo de ida e ninguém acreditava que vocês fossem virar aquele jogo, né? Lá eu tenho algumas histórias dentro de campo e fora de campo muito surreais, né? Que só futebol pode dar, por isso que eu sempre agradeço a bola e os deuses do futebol, né? Desculpa interromper, né, Tcheco? E você não pensou também em escrever um livro? Levir, todo mundo me cobra. Mas é claro. E eu vou contar uma história do Tico aqui que eu vou ter que pôr no livro. Olha aí, ó. O Tico esteve aqui com a gente. Eu vi alguns o programas atrás. Eu tenho que contar essa história do Tico, ele vai ficar bravo comigo, Levir, mas eu vou contar. O Tico, pelo jeito, vai ter um livro com o nome dele. Capítulo vai ter. E eu falei que o Tcheco é um dos desbravadores de futebol árabe, mas muito antes o Levir teve lá. O Levir foi técnico do Sub-16 da Arábia Saudita e depois do Al-Ittifaq. Ficou pouco tempo porque teve a Saddam Hussein. A guerra do Golfo. Começou a guerra do Golfo e o Levir veio embora, mas teve lá também muito lá atrás. Mas bem rapidinho a história. Mas a história, a história da final. Nós perdemos 3-1 a primeira final em casa, né? A Copa da Ásia, como a nossa Libertadores aqui. Hoje é uma partida só, né? Mas era como no passado, era 2 partidas também. E perdemos a primeira partida em casa, 3-1. E eu tinha uma lesão aqui no adutor, saí no intervalo. Levir, acabou o jogo. Quebraram tudo o estádio. Quebraram nosso ônibus. Imagina. Aí, dentro do profissionalismo que eu estava falando antes, hoje tem diretores de futebol lá, executivo de futebol. Na época não tinha. O que o presidente fez? Aqueles presidentes sheiks, né? E que foi muito bom para o clube na época. Mandou embora o treinador depois do jogo. E nós tínhamos a partida de volta. Mandou embora. E a gente tinha que esperar a torcida sair para a gente poder sair de carro, porque o ônibus quebraram tudo, né? E a ordem do presidente foi o seguinte, né? Era um time coreano. 2 horas da manhã, todo mundo no aeroporto para poder ir para a Coreia e poder trabalhar lá, porque aqui não vai ter como treinar. Eles vão ir no CT e tudo mais, então... E o meu pai viajava comigo, né? Meu pai tinha essa condição de estar sempre junto comigo. O clube liberava e a gente foi para a Coreia. Eu fiquei tratando a semana toda. O preparador físico passou a ser o treinador nos trabalhos. Aí os líderes do time escalaram o time. Bom, vamos jogar assim assado. E a nossa única regra era o seguinte: nós tínhamos que ganhar ou de 3-0 para ser campeão, ou 3-1 para ir para os pênaltis. A nossa regra era o quê? Tentar 1-0 no primeiro tempo. E aí, pro segundo tempo, a gente ir com mais chances para poder igualar o placar. Aí saiu. Nosso time era muito bom de bola aérea, né? Tinha bons cabeceadores. Bati o escanteio 1-0 para nós. Aí no último minuto do primeiro tempo, uma falta de longa distância assim, acabei cruzando, fizemos 2-0. E ali eu senti mais o meu machucado piorar. Coloquei mais xolocaína. Nos tempos de hoje, o treinador não ia deixar fazer isso, né? Hoje, o staff ele não ia permitir esse tipo de coisa. Mas colocamos xolocaína mais para baixo aqui, injeção, aquela coisa toda. Fomos para o segundo tempo, aí com uns 10, 15 minutos mais ou menos, a gente fez 3-0. O time coreano se desnorteou, coisas do futebol, e esse jogo está na história lá do mundo da Ásia ainda. E eu acabei saindo daí, porque 3-0 o resultado era nosso. Colocaram um volantão lá, e aí aos 48 fizemos 4 e aos 50 fizemos 5. Time aí, desacreditado. Nossa, que bacana. E aí a torcida deles começou a quebrar tudo lá, né? E aí foi legal. Não acredito. Aí foi legal porque assim, esse jogo ele foi emocionante pela dramaticidade dos 2 jogos, né? Ninguém da diretoria viajou com nós, aí na volta, todo aquele protocolo, né, Lívia? A gente foi recebido pelo rei, é uma coisa que é marcante para nossa carreira. O rei foi lá, a gente aperta a mão do rei, ganha um presente do rei, que as flores e tudo mais, a medalha que é concedida também pelo governo árabe. Então, coisas assim que o futebol... Mas, junto com essas emoções,
tava a emoção de eu estar com meu pai, Levi, porque eu desde aquela fotinha ali que vocês viram, toda vez que eu ganhava um título de futsal, eu pegava, saía da medalha e dava pro meu pai. E ali eu pude dar a medalha pro meu pai no futebol de campo, do outro lado do mundo, ele junto comigo, num jogo dramático também. Isso não tem preço, né? Não tem, Levi, não tem. É muito prazer. E como meu pai... aí vem a história mais engraçada, né, Levi? Ou curiosa. O presidente também não viajou, né, Adriano? E o meu pai, ele acompanhou a temporada toda. Ele concentrava lá no clube comigo, porque só tava eu e ele, né? Então ele não ficava em casa. Morava lá no Mundo Árabe. Morava no Mundo Árabe. Se ele ficasse em casa sozinho, não tinha tradutor, ele não entendia nada da TV, não é hoje aberto como é hoje, né? Então ele sempre ficava comigo. E aí, quando a gente foi campeão, tudo, a gente comemorando lá e tal, aí veio o único diretor que viajou com nós, com o telefone, e o presidente queria falar comigo. E isso foi muito legal também, Levi. Ele pegou e falou assim, ó, Tcheco, eles me chamavam de Tico, porque eles não conseguiam falar Tché, né, a pronúncia lá. Daí eles falavam assim, ó, Tico, Tico. Aí ele falou assim, Levi, e isso também me deixa muito comovido quando eu falo. Só eu joguei de estrangeiro naquele jogo porque os outros dois estavam machucados, né? Daí, e quando ele me liga uma vez por ano, a gente se comunica, ele sempre lembra, toda vez que eu vejo o jogo, eu vejo 11 árabes, não vejo um estrangeiro ali. Falei, poxa, que legal. Isso aí é muito mais recompensador, às vezes, com alguma coisa, né? Imagina. E aí, no final da conversa, ele pegou e falou assim, ó, chama o Abu. Abu é o pai. Chama o Abu lá, o Abu Tico. Vai, pai, vem aqui, o presidente quer falar com você. Traduz pra ele aí, pro teu pai, por favor. Vou traduzir, presidente, pode falar. Fala pra ele aí que eu vou pagar o bicho pra ele também aí, o bônus. Ele é responsável por isso também. Falei, pai, ele tá falando que você vai pagar, vai receber o bicho também. Falei, pô. O dinheiro não falta, né? Primeiro e único. Deu bicho 2 da voltas história. olímpicas lá. Para. Grande Zezé, um abraço pro Zezé que com certeza vai acompanhar, hein? Ele queria até jogar numa dessas. Não, e ele é boleirão, viu, Levi? Nossa Olha aí, ó. senhora, bicho é resenha. Mas já que te chamava de Tico, conta a história do Tico, senão depois acaba o programa e a gente lembra que não contou a história do Tico. O Tico, Levi, olha, essa pra mim foi uma das melhores. Essa aí, se eu fizer um livro, ele vai estar na minha história. O Tico vai ficar bravo. Cleucir Santos. Cleucir. O que aconteceu? Aí eu encerrei a carreira e eles me convidaram, o clube me convidou para ficar no staff do Curitiba, né? Como um auxiliar permanente do clube, né? O treinador era o Marcelo e o Tico. E eu falei, cara, é uma boa oportunidade para mim começar a aprender esse mundo, que é totalmente diferente de ser jogador, né? É totalmente, é um mundo paralelo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Enfim, vai cortar a conversa. Eu falei, cara, eu vou ficar prestando atenção como é que eles planejam o treino, como é que eles organizam a preleção. E naquele tempo tinha o radinho. Nesse jogo, eu não me lembro contra quem que era. Se era contra o Avaí ou o Figueirense, era um time catarinense, eu acho. Nesse jogo específico, o Tico queria ficar lá em cima, lá no Couto Pereira, lá na salinha lá em cima, lá pra assistir o jogo lá, né? E eu ficava com o rádio no banco e o Marcelo Oliveira ficava com o rádio na frente de pé ali, né? Aí lá pelo segundo tempo, daqui a pouco o Tico aperta o radinho, né? Atenção, pessoal, movimentação do time adversário. Aí eu olhei do banco ali, né? Não vi nada, né? Falei, deve ser algum lugar que eu não tô vendo, mas o Tico tá vendo, né? Mas deixa eu ver quem que é o cara. Com a planilha ali já pra saber quem que era o jogador, já pra passar uma ideia pra eles, as características, né? Enfim, não via nada. Deu uns 3, 4 minutos, só que nisso, o Levi, um jogador nosso ia entrar, que era o Roberto, né? O Roberto é um extremo, e ele tava pra entrar, ele tava aquecendo ali perto do banco ali e tal. Passou uns 3, 4 minutos, aí ele veio o Oliveira. Já identifiquei o jogador do time adversário que vai entrar. Eu falei, quem que é, professor? Ele falou assim, eu não tô vendo bem direito quem que é o número. E nisso, o Tico escuta, eu escuto e o Marcelo escuta, né? Os únicos três estão com o rádio, né? Aí o Tico meteu assim, Levi. Olha, é um jogador que joga pelo extremo, velocista, mas gosta muito da diagonal e bate de fora da área. Eu falei, caramba, mas quem que é esse cara, rapaz? E eu olhava assim, não tinha nada, daqui a pouco o Roberto ia entrar. Aí o Tico falou assim, ó, vai entrar o jogador aí. Eu falei, mas professor, esse é o Roberto, esse é do nosso time. Aí ele vira e pegou e falou assim, ó, mas não deixa de ser velocista e entrar na diagonal. Tava prestando atenção no jogo, hein? O Marcelo pegou, só olhou pra trás e olhou lá pra cima assim, ó. Pior que é tudo verdade. Falei, você vai ter que ir pro livro aí. Eu vou pedir permissão pro Tico. Se ele não autorizar, vou pôr apelido nele.
Mas tem essas características. Ô, Tiago, e aí você volta no mundo árabe e encontra um novo amor aí na sua vida, que é o Grêmio, né? Foi um casamento perfeito, né? Anos muito bons lá, com títulos estaduais, vice-campeão do Libertadores. Quando eu saí do Curitiba, eu deixei muitas portas abertas aqui, né? Uma impressão muito boa. Vários clubes me queriam quando eu estava para retornar. E aí no Grêmio eu estava voltando no Mundial, né? A gente tinha ido pro Mundial, perdido pro São Paulo 3-2 na semifinal. E a gente ganhou a primeira partida do time do Egito, e aí perdemos pro São Paulo na semifinal. E eu tinha feito um acordo com o presidente da Arábia, né? Se a gente fosse pro Mundial, que ele me permitisse voltar pro Brasil antes de terminar o contrato, né? Ele não acreditava muito que a gente podia ir pro Mundial, a gente acabou indo, daí ele cumpriu com a palavra, fizemos o acordo lá e eu vim pro Grêmio daí. O Grêmio vinha de uma reconstrução, poucos torcedores acabam entendendo esse tipo de processo que acontece nos clubes, porque só querem saber de título, né? Tem esse lado que a gente entende, mas tem outros lados que também o torcedor tem que entender. O Grêmio veio de um milagre que nunca mais vai acontecer no futebol, a Batalha dos Aflitos. Batalha dos Aflitos. Que lá nunca mais vai acontecer, né? E quando ele vem para 2006, para a primeira divisão, era um clube que não tinha poder financeiro nenhum. Tanto é que vários jogadores de nomes não quiseram ir para o Grêmio porque o clube não tinha como bancar financeiramente. E o Grêmio foi vamos dizer assim, se reestruturando com jogadores de segunda linha. E nessa reconstrução que o Mano fez muita parte, ele acabou fazendo, acho que um novo milagre, né? Que o Grêmio veio de uma segunda divisão sem poder financeiro nenhum e chegou à terceira colocação no Campeonato Brasileiro, classificando para a Libertadores. É diferente, por exemplo, da atualidade do Grêmio hoje, que vem de uma segunda divisão, mas a folha salarial do Grêmio é 15, 16 milhões, né? E já vinha com uma base montada, né, esse ano. Então é muito diferente daquela época. Então tanto é que se desfez de muitos jogadores daquele grupo da Batalha dos Aflitos, porque o clube entendia que não tinha o perfil para jogar a primeira divisão. Então daí o Grêmio se reconstruiu. Em 2006, fomos campeões da Gaúcho, que veio a ser em cima do Inter, que viria a ser o campeão mundial. Então foi uma façanha também. 2006 fez, segundo que é o Dyson Santana, grande amigo lá de Porto Alegre, do Museu do Grêmio. Ele pediu para eu te perguntar isso aqui, Tiago. Em 2006, o Grêmio fez 67 pontos nas 38 rodadas. O que faltou para ser campeão brasileiro? Será que ele não está falando de 2008? Olha aqui, ó. Em 2008, o time merecia ser campeão brasileiro também, né? Me permita uma interrupção. Você vê, olha bem. O cara entra, é um cara que é do futebol, né? Do museu. Ele entra e a pergunta é relacionada: por que você não ganhou? Agora, tudo que você ganhou ficou para trás. Não, mas depois ele vai perguntar aqui sobre o que ganhou também. Por que você não ganhou? Ele quer saber por exemplo, ele perguntou sobre o título de 2007, se foi especial para você. O de 2006, o que faltou? Eu acho que... Primeiro, eu acho que a gente não era favorito para ganhar o título. Primeira coisa, eu acho que foi uma grande surpresa para muitos a gente chegar no terceiro e classificado para a Libertadores. Certo. Eu acho que a gente tem que olhar por esse ponto, né? Em 2007, o campeonato da Libertadores, que a gente não perdeu pro Boca na final. É sempre ruim falar nesse tipo de coisa, né? Mas o Boca, eu acho que foi merecedor, porque quando teve a pandemia, eles fizeram um histórico de todos os Bocas campeões da Libertadores e consideraram esse o melhor de todos. Mas foi um jogo que a gente foi muito prejudicado lá na Bomboneira, né? Primeiro gol, 3 impedido. O último gol foi falta no nosso goleiro. O juiz não deu, pela pressão da Bomboneira. Mas eu não quero desmerecer nada do título do Boca, porque... Esse jogo do Boca, aquela bola que você chutou, o Caranca rebateu o Diego Souza, depois chutou em cima do goleiro. Daí saiu o terceiro gol do Boca na sequência. Aquele lance, você lembra, você lamenta? A gente acaba lamentando um pouco, porque são momentos que podem ser decisivos, né? Como eu falei do Curitiba na Copa do Brasil, né? São momentos... Por exemplo, todo mundo lembra do pênalti. Eu me lembro dos 2 gols que os meninos não fizeram. Então sempre fica marcado na nossa cabeça. Esse lance, assim, o goleiro batido, o Diego Souza chega... O Diego Souza é um armário para chutar forte e estoura em cima do goleiro. Lá. Exatamente. Poderia ser 2-1. Não, no próprio Olímpico, no primeiro tempo, a gente
vivi uma história, sabe, Levi? Talvez você não acompanhou, que você estava no Japão, provavelmente. Se a gente fosse campeão da Libertadores, ia ser o único time da Libertadores que perdia fora, mas ganhava em casa. A gente só ganhou o jogo de estreia fora, o resto perdeu tudo. Mas chegava em casa, a gente Ganhava todo. virava. E essa final, os torcedores acreditavam muito que isso poderia acontecer também. Teve aquele Então, jogo no primeiro Caxias tempo, antes, tinha uma bola na trave, o goleiro teve uma hora que ele é vencido pelo chute, eu acho que do Diego, se não me engano, e um cara tira debaixo do gol. O Tu também perde um gol, também daqueles que não dá pra perder em final. E aí, lógico, a gente depositava todas as nossas fichas no primeiro tempo, porque o segundo tempo a gente morreu fisicamente. Era um placar muito elástico, assim. Mas foi um momento do Grêmio, que eu sempre costumo dizer, assim, que como é acostumado a essas competições de Copa Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais, fazia um tempo que o Grêmio disputava e a gente resgatou isso, essa questão gremista. E quem estava no Olímpico sempre... Enquanto o Tcheco fala, tá passando aqui os gols. E quem desfrutou desse tempo no Olímpico, quando me encontro em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que tem muito gaúcho, ou aqui mesmo em Curitiba, sempre fala da atmosfera do Olímpico. Que eu acho que ela era forte, porque o torcedor também estava um pouco carente daquilo. E ela sempre era decidida onde? Sempre em casa. Levir, eu disputei praticamente 4 anos temporadas com o Grêmio nesses anos ali. Nós perdemos 4 partidas no Olímpico. Nós perdemos uma pro Boca final, Grenal. O Grêmio em casa raramente, né? O Em Grenal 4 anos 1-0 de 2006, né? Isso. Nós perdemos 4 partidas. Eu perdi 4 partidas no Olímpico. Quer dizer, o mando era muito forte, sabe, Adriano? O Olímpico realmente era uma coisa assim que... Era uma atmosfera diferente. Qual é o teu gol mais bonito com a camisa do Grêmio? O gol mais bonito com a camisa do Grêmio... Ou mais importante? Não, teve um que passou ali de beleza mesmo, foi contra o Novo Hamburgo, que foi uma cobertura. A imagem tá um pouco até distorcida ali, porque não consegui achar uma imagem boa também. A minha é que nem a de vocês ali. Agora o mais importante, até alguns, né, cara? Esses, por exemplo, da final do Gauchão contra o Juventude do Levi, que a gente... o time do Levi, na Grande São. Acabei fazendo 2 gols nessa final, são gols importantes, que são gols de finais. Aquele que foi roubado, né? Mas assim, o gol que mais lembro, Adriano, Foi. isso disparado, é contra o São Paulo da Libertadores 2007, que a gente acabou eliminando o São Paulo com um gol meu e outro do Diego. Esse é o que a torcida mais lembra, certamente. Tiago, vamos entrar agora na carreira de treinador um pouquinho. Isso aí tinha que falar com ele. Ali em 2013, inclusive eu te entrevistei pro filme Alex Câmera 10, no comentário que fiz do Alex, lembrando daqueles últimos jogos ali, daqueles momentos ali. Aí o Alex falou, fala pro Tiago lembrar um dia que os conselheiros queriam falar com o Tiago, queriam falar com os jogadores. Essa aí tem que pôr no livro, Levi. O que aconteceu? O Chamusca acabou saindo, faltava 3 rodadas. O Curitiba entrou na zona de rebaixamento. Aí eles entendiam que não teria tempo hábil para vir o treinador porque não... Eu, como já estava lá permanente, eles falaram, você assume essa bronca, só que se cair, então não vai ficar marcado. Eu falei, eu não ligo pra essas coisas. Eu acho que é melhor ficar mesmo e deixa que eu comando aqui. Primeira coisa que eu fiz, Levi, chamei o Alex, o Lincoln e o David. Falei, até o ano passado eu tava com vocês aqui. Falei, nem sei como é que vou entrar domingo taticamente, mas provavelmente eu vou tirar vocês do jogo durante o jogo. Ou por cansaço, ou porque vocês estão mal tecnicamente, que pode acontecer. Por algum motivo, é possível que eu tire vocês. Não me ergue o braço na frente da torcida. Se vocês não gostarem, a gente quebra o pau no vestiário. Mas não vai me erguer o braço, pelo amor de Deus. É a única coisa que eu vou pedir. Os caras, não, pelo amor de Deus, Tiago. Falei, beleza. Os caras estão comigo, né, Levi? Eu pensei comigo. Aí combinei com eles. Falei, o elenco tá chegando daqui a pouco aqui no CT. Vou chamar eles, vou passar para eles aí como é que vai ser a nossa semana. As nossas chances de cair e de ficar, para todo mundo ficar ciente. Quando eu acabar de falar, eu vou pedir, alguém quer falar alguma coisa? Vocês erguem a mão e falam, nós queremos, Tiago. Eu vou tirar a comissão técnica e vocês vão lavar roupa suja aí. Porque daí, o que eu quero dizer com isso? Porque não adianta eu escolher um esquema aqui de 3-5-2, 4-4-2 e se vocês não colocar a bunda no chão, aí vocês têm que se fechar aqui. E as coisas começaram a caminhar, sabe, Levi? Começou a caminhar, só que chegou numa segunda-feira,
O presidente e o Mazuco, que era o nosso gerente de futebol. Hoje é o diretor de futebol do Isso, Botafogo. do Botafogo. Pegou e falou assim, ó. Tcheco, os conselheiros querem ir lá dar uma palavrinha com os jogadores. Eu falava, mas pra quê, gente? Não precisa. Não, eles querem dar uma força pros jogadores. O nosso jogo era contra o Inter fora. Mas não precisa, os caras. Não, mas eles querem. Eu falei, então beleza. Então manda lá amanhã, então. Aí eles foram, chegaram no micro-ônibus, Evir. Eram uns 30 mais ou menos. Chegaram no micro-ônibus lá. Falei, cara, isso não vai dar certo. Os jogadores não vão gostar. Você já foi no CT do Coxa lá e eu comecei a ver uma nuvem mais preta, uma nuvem grande, escura, vindo pro lado do CT, né? Eu peguei e falei assim, ó, jogadorzada, faz bobinho aí até chover. Enquanto não chover, só vão fazer bobinho aí. Falei, vai cair um pé d'água bonito aí. Mas não deu uns 10 minutos, começou a vir um pé d'água bonito. Aí eu peguei e falei pro Mazuco, chama os conselheiros lá. Pode vir chamar eles lá. Que a gente não vai sair daqui, não. Não, Tiago, manda eles pra dentro. Eu falei, não, os jogadores tá tudo molhados, não pode ir pra dentro lá, e aí vai dar gripe. Manda vir falar aqui rápido aqui. Aí só veio um com guarda-chuva, falou 1 minuto só, ó, boa sorte pra nós lá e tal, e saiu. Foi pronto. O olho saiu, clareou a nuvem pra nós lá. O treino rolou soltinho, bonito. Não caímos, Levi. Um fato inacreditável também. Deu tudo certo. A chuva fez bem, o time não caiu. Não caiu. Tem certas coisas que nós passamos, né? Que se conta hoje, as pessoas não acreditam. Não é, sabe, não é normal, não é. Não é futebol. Eu tive minha primeira experiência, Levi, de pipocada como treinador, foi nesses 3 jogos. Aí empatamos contra o Inter lá, aí o nosso jogo em casa é contra o Botafogo. Aí morreu o pai do Leandro Almeida, ou a mãe, não me lembro agora, não jogou. Falei, primeiro pepino já para treinador. Colocamos o outro lá, se passa confiança, se chega e fala, não, você é melhor que ele, é só uma questão de oportunidade. Vai lá e arrebenta, né? Aí se dá aquelas conversadinhas assim. Aí o que aconteceu? Tava 2-1, faltavam uns 10 minutos para acabar o jogo, ninguém sabe dessa história também. Põe no livro. Aí o Gil sentiu cãibra. O Botafogo tava classificando para a Libertadores, faltava 3 rodadas, né, Levi? E eles tinham um lado muito forte. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o lateral direito de praxe, que era o... tá no Náutico agora, o Ferraz. E o falecido Gil, que era o volante, coloquei na frente dele para fortalecer aquele lado lá. Porque a minha ideia de jogo ofensivo era o quê? Vamos jogar a bola no Alex e deixa que ele vai achar sempre alguém ou bola parada. A gente não tinha jogo formalizado, já coletivo, o campeonato todo não ia ter agora, né, Levi? Vamos apostar nisso. E as coisas estavam dando certo. Mas enfim, o Gil sentiu uma cãibra lá. Falei, caramba, não posso mudar a maneira que a gente tá se defendendo. Aí eu só vou preservar o nome do jogador. Mas eu chamei o jogador lá, né? Falei, Marcelo, nosso massagista, chama o fulano lá. Quando o fulano dobrou o escanteio lá, a torcida atrás ali do amendoim, né? Esse não! Você vai fazer a mesma burrice com o outro, esse não, Tcheco! E eu não olhava pra trás, né, Levi? Eu ficava só olhando pro jogo ali, né? Quando o jogador chegou, fala, e aí, Tchecão, o que eu vou fazer? Dá uma alongada no banco ali. Fica aquecendo. Aquece no banco ali, mas não teve jeito. Deu 1 minuto, o Gil puxou a perna de novo lá, vem aqui. Vai lá, fecha aquele lado lá, não precisa mais subir, aquela coisa toda. Foi a primeira pressão que eu senti como treinador. Falei, rapaz, será que eu quero isso pra minha vida mesmo? É engraçado, né? Tcheco, tem que pôr no livro essa também. E daí vai ter que dar o nome do jogador. Mas todo torcedor merecia ter alguns momentos de treinador. É verdade. E a gente falando, né, Mas vê como é que funciona. E a gente falando, né, lá atrás, né? Ô, Tcheco, claro, você teve como jogador, né, passagem por Corinthians, Santos, Grêmio, Curitiba, Paraná, Malutron. Como treinador, o Cascavel é o clube com o qual você teve mais a fé até o momento? Tive, eu teve mais liga, eu tive mais tempo de trabalho, foram 2 temporadas, né? Não é à toa que a gente sempre fala que quanto mais tempo você der para o treinador, mais tranquilidade, principalmente, para trabalhar. Por isso que eu tenho certeza que quando o Olivier vai para o Japão, ele já sabia que ia ter esse respeito de contrato para poder trabalhar. Outra cultura também, lógico, mas ele conseguiu os títulos que conseguiu lá, por causa do tempo de trabalho, né? Às vezes o cara perde um título e já quer te mandar embora. Às vezes nem título. Às vezes você está numa semifinal, o cara já quer te mandar embora, né? Como já aconteceu aqui no futebol brasileiro, acontece várias vezes isso. Mas foi o clube realmente que eu senti mais identificação para poder trabalhar. A gente tem um vídeo aqui que é maravilhoso do teu Instagram, que é quando você tá com Covid e aí o time classifica pra final, né? Você tá assistindo do quarto do hotel, de máscara. Isso é histórico. E o Zé tá no comando lá, foi com o Atlético Paranaense, o time que tava na Libertadores, a gente acabou eliminando eles. E eu perdi um título invicto, Olivier.
Fomos pra final. Ó, Levi, o Tcheco tá no quarto do hotel de máscara, com Covid. Não podia estar nessa semifinal aí. Eu não posso abraçar também, ó. Querendo abraçar o pai que abraçava desde os 7. Eu não posso abraçar vocês aí, mas nós estamos na final. Valeu, gente. Essa é legal. Essa foi aquela final que teve o elenco inteiro do Cascavel, acho que tinham 14 jogadores à disposição. Foi esse jogo aí. Então, Essa semifinal. que até tentou trocar a data da final, tava o time inteiro com Atlético Covid, com 15, Jogadores com Covid, né? só tinha 14 jogadores disponíveis pra jogar. Foi um jogo. E aí a gente foi final invicto pra final e perdemos nos pênaltis invicto pro Londrina. Então foi um título assim que, se eu for campeão brasileiro, se um dia for campeão do mundo, eu sempre vou lembrar desse campeonato porque ia ser o primeiro time de todo o Brasil, campeão do interior invicto. Não tem campeão do interior. O clube buscou, sabe? Os números são grandes, assim, Foi uma pena. muito favoráveis. Tcheco, Agora, futebol é isso, né? E fora de campo você tem uma vida muito... Uma vida bacana, descontraída, gostosa. Sabe viver a vida, né? A gente vive sob pressão, né, Levi? Agora, isso que eu digo, Tcheco, mas descontrair um pouquinho. o que mantém o futebol em pé é justamente essa incerteza, sabe? Se nós tivéssemos a certeza de alguma coisa, ia perder a graça. Também. Eu vou pedir pra Luísa pôr aqui um último videozinho aqui de uma pessoa muito querida do seu convívio, nossa amiga jornalista, Kelly Pedrita. Solta ela, Kelly. Oi, Levir, oi, Adriano. Passando aqui para contar uma história do Tchecão da Massa. Tcheco tem muitas histórias. A gente sempre fala que ele poderia tranquilamente escrever um livro só com as histórias dele. Mas tem uma situação clássica que é muito boa, que o Tcheco, ele é o rei do bola fora. Ele adora dar um bola fora. E aí, o que acontece? As pessoas vêm conversar com ele, né? E ele fica... sei lá, com vergonha, o que acontece é que ele não consegue falar pra pessoa, olha, não lembro de você, ou não lembro do fulano. E aí ele quer agradar e ele vai se embolando, cara, vai se perdendo na história, e aí gera várias pérolas muito engraçadas. Uma delas, que é bem conhecida, inclusive, entre os nossos seguidores, eu já postei no Instagram essa história, é a história do tio Celso. Eu vou deixar ele contar, tá bom? Perguntem pra ele sobre o tio Celso. Agora... dá continuidade, né? Levi, eu não quero deixar a pessoa mal às vezes. Pô, você se lembra? Me lembro, mas não me lembro. Mas às vezes, pra não deixar a pessoa mal, hein? Mas o tio Celso, ele é meu parente, né? Ele é irmão do meu avô. E aí eu era jogador ainda, jogava ainda. Até acho que eu tava no Curitiba, se não me engano. E morreu um parente nosso. Nós estávamos no velório. Só que fazia muito tempo que eu não encontrava ele, o tio. Fazia muito tempo. E aí chegava no velório, o pessoal só quer saber de futebol, né, Levi? Começa a te perguntar, e aí, como é que tá o time? E, pô, a gente, enfim. Mas é parente, a gente vai conversando ali. E aí um tio chegou perto de mim, ô, tia, como é que você tá? Tudo bem, tio. E eu não me lembrava do tio. A família é grande. Claro. Aí o tio começou a falar, tá, mas e o coxa, como é que tá? Não, tá bem, não sei o que, tá. Aí eu, querendo mudar um pouquinho o foco da conversa, falei... tio, e a família, como é que tá? Eu falei, não, tá bem, tá tudo certinho e tal. Eu falei, mas isso depois de uns 10 minutos de conversa, né? Eu falei, e o tio Celso, como é que tá o tio Celso? Ele, não, mas eu sou o tio Celso. Eu falei, você é o tio Celso? Eu falei, eu, tio Celso? Pessoa que tava conversando com quem? Eu falei, não, pensei que você tava conversando com meu irmão, com o teu irmão. Não, mas eu tenho irmão. Eu falei, não tenho. Tio, piorou. Aí eu disse, o pai tava perto, falou, cara, vem aqui que o cara quer falar com você. Eu, saí pela direita lá. Daí quando eu conto essa história, aí hoje em dia as filhas dele, tudo lá, quando a Pedrito contou essa história no Instagram lá, daí viralizou, já ligaram no outro dia, daí era só risada só. Aí mais uma pro livro. Família, você não sabe. Você se identificou com o Tcheco ou não, Levi? Nossa, não, família, família e amigos, você tem que, é a melhor coisa que tem, quando você encontrar já... como é que... Puta, eu esqueci teu nome, cara. Eu vou fazer isso agora. É a melhor coisa. Senão você passa vergonha depois, sabe? Não, você tá com o avô e com a avó, o Adriano. Ah, mas o fulano de tal da família morreu. Eu falei, morreu? Mas como é que você não sabe que morreu? Eu falei, vó, eu quando não vou no velório, pra mim não morreu. Tá Como eu sempre viajava, daí não ia nos velórios, né? Eu não sabia que tinha morrido, ou tinha esquecido. Daí, tá vivo em nossos corações. Gente, aquela coisa já dei toda. cada uma fora, que Deus me livre, cara. Vou agradecer a presença de todos, espectadores, agradecer Lício, meu amigo aqui de bancada. Suas considerações finais, por favor.
Tcheco, essa parte da comunicação na Arábia lá, uma pergunta, você que jogou lá vários anos, como é que os jogadores fazem se não tem tradutor? Não tem tradutor, né? No meu caso, no primeiro ano era a comissão brasileira, né? Como eu falei que era o Candinho, o Pimenta e o Medina. Então tinha só que era um só, né? Um tradutor brasileiro, ele era da Jordânia, viveu muito tempo no Rio Grande do Sul, nesse caso. Aí eu tive um outro, logo em seguida, que era de Marrocos, e eu não me lembro por que ele falava português. Mas hoje em dia, com certeza, pelo número de estrangeiros, que é 8, deve-se ter 2 ou 3. Mas geralmente, até pela questão das atualidades também do mundo de hoje, né? Um tradutor lá já fala português ou espanhol, inglês todos falam com certeza. Então tinha essa comunicação. Mas dentro de campo, aí era a comunicação universal do futebol. Aos poucos eu ia pegando conhecimento pela direita, pela esquerda, o famoso ladrão na língua futebolística da Arábia, né? Deles lá. Então você ia pegando um pouquinho. Mas sempre tinha um tradutor por perto para poder te tirar do sufoco. Professor Levi, então se despeça do nosso querido convidado Tcheco e também dos nossos espectadores. É uma pena, né? Porque a conversa estava tão boa, né, cara? Passa rápido. Passa muito rápido. Mas nós vamos nos encontrar. Nós somos brasileiros, nós somos em Curitiba. Né? Agora, quantas vezes nós estivemos longe daqui, cara? Né? Então, vai ser um prazer sempre encontrá-lo. E até a próxima, né? Vamos falar pro Juliano chamar o Tcheco lá para mais um apelado e nós vamos ficar corneteando lá. Então. Eu vou cornetear também, não quero mais jogar não. Tcheco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter participado aqui desse bate-papo. Eu que agradeço, Adriano. Bom, primeiro, antes de me despedir, dizer que é uma grande honra estar com o Levir aqui, especialmente. Levir é uma referência para nós paranaenses. Eu que estou tentando, apesar de estar no meu quarto, quinto ano como trabalho treinador, ingressar, e a gente sabe que é uma questões de oportunidades, paciência, né, que Deus nos dá, e condição às vezes para poder estar à frente de um clube, né. E assim a gente tem aqui grandes nomes, né, entre eles o Caio Júnior, é uma referência, o Cuca, nem precisa dizer, né, o nome do Cuca, e o Levir, cara, ele acho que é uma referência para todos eles, e com certeza para mim. Então para mim é uma grande satisfação estar aqui do seu lado, no seu podcast também. Dizer que é sempre um prazer saber que você levou o nome do nosso estado, do nosso futebol para fora do estado, do Brasil e do mundo, né? E sempre é uma referência de trabalho para nós também. Porque a gente sempre pega um pouquinho de vídeo, de entrevista. O treinador é um pouco assim, sabe, Adriano? Escuta uma entrevista ali, o Abel Ferreira, que é o nome da moda hoje, fala alguma coisa, deixa eu captar, escrever isso aqui um dia, eu posso usar isso aqui numa entrevista, ou nos meus trabalhos, e com o Levir também assim, em várias entrevistas, enfim. O rei das coletivas. Exatamente. E agradecer aqui a vocês aí pela confiança da oportunidade também de poder trocar um pouquinho de ideia, daria para passar mais tempo aqui com certeza. Sem dúvida alguma. As histórias são enormes. E todo sucesso para vocês no podcast também. A gente sempre está acompanhando o pessoal que vem só de alto nível. A gente espera em breve, em um outro momento, poder fazer a parte 2 aí com certeza. Que legal, Tcheco. Muito obrigado. E agradecer você que está aí até agora nos acompanhando, assistindo. Agradecer a imobiliária líder do Diógenes, nosso amigo. Agradecer o Tempero de Minas, o melhor restaurante mineiro de Curitiba. O estúdio do Jornal Bem Paraná, nos seus 40 anos que o jornal está completando. E a gente está com esse projeto aqui na segunda temporada. E também a Luísa, que está aqui nos bastidores, nos dando aquela força. Até a próxima, meus amigos.